E aí, senhores, Thiago Issa e Homero Bellini Júnior. Homero, como vem menos vezes, é um homem mais, vamos dizer assim, atarefado e é concorrente também, né? Concorrente da gente, então ele vai falar primeiro aqui. Tudo bem, Homero? Bom dia, pessoal. Bom dia, Vidarte, Franklin, meu querido amigo Thiago, ouvintes da Grenal. Vou começar como convidado mal educado fazendo uma corneta, né? A gente chega às 8 e dá bom dia às 8h17. Impressionante, olha. O programa é recheado de atrações. Só o Franklin, olha o tamanho que ele tem aí. A gente absorveu o Franklin. Eu vou te dizer o seguinte, primeiro, só para fazer uma referência sobre esse assunto, que ele acaba não dizendo respeito só ao internacional, sim, claro, mas sim a todos nós. Primeiro, eu cresci com a minha mãe dizendo um ditado que era o seguinte: quem corre por gosto não cansa. O Inter ficou muito feliz pelo Beira-Rio ter sido escolhido para a Copa do Mundo. O torcedor colorado comemorou isso, inclusive flauteou muito a torcida do Grêmio, porque o Beira-Rio era o estádio que sediaria a Copa do Mundo. Mas as informações que se tem, e aí depois eu vou fazer um elogio ao Giovani, que acho que foi mais uma vez, ele que é tão criticado pela torcida do Inter, mais uma vez muito bem na condução desse assunto. A informação que se tem é que não ele, mas a gestão anterior, assinou um contrato se comprometendo a bancar as estruturas temporárias. Não é verdade. Bom, isso é o que tem saído na imprensa direto. Tu é conselheiro, tu vai poder esclarecer. O que tem saído na imprensa, inclusive com o Ministério Público ontem dando uma entrevista que eu assisti, onde o promotor disse que leu o documento e que no documento dizia que o Internacional se responsabilizava, que a única assinatura existente era do Internacional. O Ministério Público disse isso ontem, enfim. E o Giovani conseguiu, mercê de uma pressão muito inteligente, aos 45 minutos do segundo tempo, quando era óbvio que Porto Alegre não poderia ficar fora da Copa do Mundo, conseguiu pressionar de tal maneira que o Internacional não tivesse nenhuma despesa, que eu também acho que seria absurda que o Internacional tivesse. A minha discussão é que, então, tu não podia ter assinado um documento te comprometendo a fazê-lo. Mas eu não sabia quanto é que ia custar no futuro. Isso é uma outra circunstância. E o que eu lamento, e aí agora não tem nada a ver com o Internacional nem com coisa nenhuma, mas eu estava ouvindo o Vidarte na vinda para cá e ele estava falando a respeito das incoerências dos partidos políticos que agem de acordo com os seus interesses momentâneos. Eu me lembro que há não sei quantos anos a Ford saiu do Rio Grande do Sul porque se negaram a dar isenção fiscal para a Ford. E ela foi se instalar na Bahia. E a gente sabe o significado disso em termos de empregos, de força política, de dinheiro envolvido. E ela foi para a Bahia porque não deram isenção fiscal para a Ford. E agora deram isenção fiscal. Nem o governo, não há nenhum lugar que o governo do estado ou a prefeitura tenham assinado dizendo que assumiriam. Então eles não assinaram nada dizendo que assumiriam. O Internacional assinou algo dizendo que cederia ou locaria para atividades complementares e está cumprindo isso ao ceder todos os seus espaços para as atividades complementares. Criou-se um hiato. Tá aí, na hora de construir esses 30 milhões aqui que tem que gastar, quem é que vai gastar? Mas tu vê o seguinte, pelo texto jurídico que tu está dizendo, para mim não paira nenhuma dúvida. Não paira nenhuma dúvida. Se o texto diz isso, ceder ou locar as coisas para a cessão do Beira-Rio, cumpre claramente o texto. Então, para mim, não caberia nem margem de interpretação. Tá? E ainda que coubesse... Mas o Internacional está cumprindo isso. Não, mas é por isso que eu estou te dizendo. Se o texto é que tu disseste que o Inter talvez não apresente o documento, porque o documento daria margem para interpretação. E eu estou te dizendo que se o texto do documento é esse, para mim não paira nem margem de interpretação. Ele é claríssimo. E ainda que a gente pudesse admitir que houvesse margem de interpretação, se eu sou o presidente internacional, eu faço questão de apresentar o documento e vou defender a minha tese. Olha, tá aqui o que diz o documento e para mim esse texto é muito claro, porque eu vou trazer certamente muita gente pro meu lado defendendo essa tese. Então, acho que realmente a coisa tomou a proporção que tomou, porque ninguém veio a público para apresentar algum documento que amparasse a tese que estava sendo defendida. Bom, e aí quando ninguém apresenta nenhum documento que ampare a sua tese, vira essa discussão. Aí um diz, não sou eu, é tua, não sou eu, e tal. Todo mundo lava as mãos, e o que a população acaba vendo, e essa é a leitura que a população faz, é a seguinte: mais uma vez sou eu que vou ter que pagar, sob a forma de isenção, sob a forma disso, mas mais
mais uma vez você eu que vou ter que pagar. Vocês concordam que a isenção, essa é uma forma de que o governo, é um financiamento dado pelo governo. Não tem dúvida, ele está deixando de arrecadar. Tem gente que acha que não, deixar de arrecadar não está tirando, não tá tirando do bolso. Isso, você sabe que isso foi matéria de discussão na Assembleia por muito tempo também, não de agora, de antes, né? Tá, mas vamos admitir, tu chega hoje... Tu achas que então isso é dinheiro público mesmo, deixar de faturar? É simples, tu chega aqui hoje na Grenal, lá pro Gadrei, e diz o seguinte, olha, eu quero que tu fique 3 meses sem me pagar, porque eu tô ganhando muito e eu sei que a emissora tá passando por dificuldades, tá? Ah, tu tá deixando de ganhar. Ele tá economizando, né? Ele está economizando, ele não está desembolsando. O que está acontecendo é isso, a empresa está economizando ela e a prefeitura está deixando de arrecadar valores para o cofre que ela poderia investir em N coisas. Claro. Em saúde, em melhoria de coisas viárias, enfim, é isso. Concorda, Franklin? Tá quietinho, Franklin? Tem alguma observação de tudo isso que foi dito até agora, Franklin Berwick? É muito difícil você ter num contrato, como disse o Thiago Issa, aquele texto que ele falou. É muito difícil você entender aquilo como as estruturas temporárias que nós temos hoje. Então, não está explicitado isso. Eu até não condeno quem assinou um contrato em cima daquilo, porque... Mas quem assina um contrato não tem que tentar interpretar aquela dúvida? O que eu acho? Se eu fosse dar um negócio para mim... Não havia dúvida, não houve dúvida. Tanto que o Internacional cedeu, o Internacional entendeu, interpretou e disse assim, todas as minhas áreas aqui embaixo do estádio, embaixo das arquibancadas, o meu centro de eventos, o gigantinho, o estacionamento, tudo isso está cedido. Não, mas se o texto é esse que o Thiago está dizendo, não tem dúvida. Se é ceder ou locar, quer dizer, a parte do locar só vai entrar se eu não tiver local para ceder. O Internacional tem o gigantinho para ceder, tem a outra área lá para ceder. Mas se a FIFA entende que isso não é suficiente, o gigantinho e a outra área... Mas aí nós temos que aí sim tu tem que entrar para a interpretação do contrato. E é por isso que eu estou dizendo sem conhecer o contrato. Se o texto do contrato é esse que o Thiago está falando, a interpretação do contrato é toda favorável ao Internacional. E é por isso que aumenta ainda mais a minha estranheza do Inter não ter apresentado esse documento. Só se, e aí eu não conheço também, o contrato tem alguma cláusula de confidencialidade que impeça que qualquer cláusula seja apresentada publicamente. O que também pode ser. Te interrompi, Franklin. Não, era justamente isso, não tem... E se vamos ser franco, até o Bellini é advogado, trabalha com isso, mas nós aqui no dia a dia, nós assinamos algumas coisas e se a gente for contestar e verificar toda a cláusula, eu acho que não há contrato que acaba assinado, né? Eu acho que fez correto até o presidente Giovanni Luigi, diante daquela negociação com o Andrade Gutierrez, que viu que algumas daquelas cláusulas não eram favoráveis ao Internacional. E aí demorou tanto, né? E a FIFA é uma entidade que não tem igual no planeta. Por quê? A gente já falou aqui outras vezes, né? Ela chega, ela exige e a contrapartida praticamente não existe. E tem gente aqui, é desnecessário dizer que está explodindo o nosso torpedo. Não tem como ler aqui, me perdoem, é desnecessário, não é? Desnecessário. O maior beneficiado, mas aqui eu selecionei, com a Copa é exatamente aquele que vai pagar. Esse raciocínio eu queria que vocês também tivessem, ó. Porque vai faturar muito mais do que 25 milhões em ICMS, doutor Homero Bellini. Nada mais justo que ele gaste pelo menos um pouco, já que Inter e Prefeitura estão arcando com todo o resto. O Neto está lembrando isso. Eu já ouvi jornalistas importantes falarem sobre isso também, de que é um investimento, na verdade. A Prefeitura e o governo do Estado não estão faturando, deixam de faturar, como o senhor explicitou aqui, porém, daqui a pouquinho vai ganhar muito de volta com essa Copa aqui, em tudo que vai envolver essa Copa do Mundo. Vê bem, só para dizer de novo, tá? Eu não duvido que se vá arrecadar muito. Ainda que eu tenha quase que a convicção que não irá se arrecadar como se imagina. Acho que Porto Alegre não criou estrutura para receber turista, não vai arrecadar tudo que está imaginando. Acho que supervalorizaram a Copa, ainda mais pelos jogos que vão ter aqui. Mas isso a gente vai ver logo em seguida. Mas os primeiros 4 jogos já estão com os tickets todos vendidos, doutor Homero Bellini. Eu ter os tickets vendidos não significa que sejam pessoas de fora. Podem ser todos porto-alegrenses, ou 95% porto-alegrenses. Então isso nós só vamos saber na hora. Tu tens esse dado aí,
ô Frank? Não, isso não tem como saber. Agora, o que eu tô apontando mais tem como forte... saber, sim. Se tu compras por cartão de crédito, tu vai saber se o não, cara é mas lá a da FIFA, Europa. eu quero dizer que a FIFA não Tem faz como essa saber, divulgação. eu tenho que ser funcionário da FIFA. Claro. Posso enviar meu Mas pedido currículo? na FIFA, a FIFA tem que informar. Não tem que informar. A FIFA não tem obrigação é nenhuma obrigado de a informar. Não tem obrigação Não, de tem informar obrigação quem é nenhuma. que vai entrar no estádio. Mas o mais importante, e o que eu tô apontando, e aí não vou discordar da avaliação econômica do ouvinte, eu só tô dizendo que isso é uma coisa que nós só saberemos no futuro. O que eu tô discordando é a incoerência. E tô apontando especificamente porque temos um caso que a gente pode comparar, que era a situação da Ford, que para mim estaria muito mais benefícios para o estado do Rio Grande do Sul do que a questão da Copa do Mundo. E ela foi afugentada porque não se deu a isenção fiscal. É óbvio que eu sei que era outro momento político, que eram outros deputados, eram outros vereadores, óbvio que eu sei, outro governador, outro prefeito, óbvio que eu sei de tudo isso. Mas segue-se fazendo uma análise pontual. Naquele tempo não me servia porque quem estava trazendo era o partido Y. Hoje me serve porque não sei o quê. E outras tantas pessoas que me abordam e falam sobre o assunto. Essa decisão, ela é só minha, porque é a minha vida que vai virar do avesso se eu concorrer a presidente do Grêmio, se por um acaso eu ganhar a presidência do Grêmio. É um sonho, é um sonho teu. Não é um sonho meu. Não é. Eu nunca tive esse sonho. Acho que as circunstâncias na vida da gente podem nos levar em determinados momentos a assumir determinadas responsabilidades que a gente acaba por conquistar e tem coisas que tu não pode fugir. Tu te sentes preparado, se fosse agora no final do ano, para ser o Eu presidente me do Grêmio? sentia preparado desde 2 anos atrás. Que me disseram também, eu vou te dizer na tua frente, que tu estavas apenas marcando presença ali, foi um ato político do teu grupo, que tu sabias que tu não ganharias, eu acho que até tu pudesse estar torcendo para não ganhar. Não, eu acho que a gente tem que separar as coisas. Então eu tô te perguntando... Não, acho que a gente tem que separar as coisas. Primeiro, é óbvio que eu tinha 99% de certeza que eu não ganharia. Pois é. Eu não posso ser um idiota. Eu estou concorrendo com dois dos maiores presidentes da história do Grêmio. Era evidente que o Homero aparecendo ali, que ninguém no interior do estado sabia quem era e tal. É evidente que eu sabia que a minha chance de ganhar era 1%. É óbvio que eu sabia disso. O que não significa que eu não estivesse preparado para assumir o clube. O que não significa que eu não tenha um grupo atrás que tem projeto político. Porque a minha discussão com relação às gestões que vêm sucedendo ao Grêmio é a inexistência de projeto. Nós temos projeto. Nós sabemos o que temos que fazer, de acordo com os nossos conceitos, é óbvio, o dia que nós assumirmos o Grêmio. Então eu já estava preparado lá e sigo preparado, mas não só por mim, Homero, mas porque eu tenho uma retaguarda que me permite acreditar que a gente tem como fazer um grande trabalho. Perfeito. Agora, o que vai acontecer ou deixar de acontecer, Vidarte, o futuro dirá. Tudo o que eu quero, e todos nós gremistas, é que o presidente Fábio Koff ganhe de novo essa Libertadores, e eu acredito que isso seja possível, e se isso acontecer, o presidente tem que ficar completamente à vontade para lançar o candidato que ele quiser, porque ele terá todos os méritos para dar sequência ao trabalho dele. Uma das grandes lideranças do Grêmio, aliás, o Thiago Issa também é uma das grandes lideranças do Internacional. Acho que o programa ganhou muito com a presença de ambos aqui. O Thiago vai seguir. Muito obrigado, doutor Homero, pela sua participação aqui, obrigado, sempre querido. Abrilhantando aqui a Rádio Grenal com as suas participações, prazer com as suas estar opiniões. Aqui, e especialmente com uma figura querida e ótima de debater como o Thiago. Thiago Issa. Abraço, Homero. Tudo Dois bom, advogados, essa sabe? peculiaridade, né? O Thiago é um engenheiro, né, formado, atua nesse ramo, mas também é um advogado que inclusive já me assessorou mais de